Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai trazer um tema super interessante para discutir, né? Neste webinar, a gente vai discutir casos reais, tecnologias emergentes, né? E estratégias práticas para transformar as operações logísticas e impulsionar os resultados da sua empresa, tá? Essa conversa faz parte da jornada do Fórum ILOS 2025. Ao longo dos nossos webinars, a gente vai trazer temas de grande relevância que estarão em destaque no fórum no final do ano, tá? Falando nisso, eu já digo para vocês, anotem aí, as inscrições do fórum já estão abertas, tá? Garanta o seu ingresso. O fórum de 2025, ele vai acontecer nos dias 29 e 30 de outubro em São Paulo, tá? Antes de entrarmos no tema de hoje, eu queria fazer só uma breve apresentação para quem não conhece. O ILOS é uma consultoria especializada em logística e supply chain, né? A gente atua em projetos estratégicos para a empresa, desenvolvendo soluções inovadoras. Se você quiser se manter atualizado sobre o nosso setor da logística e do supply chain, recomendo que se inscreva na nossa newsletter, né, e acompanhe nossos conteúdos no nosso site e nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Estamos bem presentes em ambas. O link já está no nosso chat, né? Se vocês quiserem conferir. E trazendo aí, né, a mais nova novidade do Ilus Prime, né? No site do Ilus você pode se inscrever no Ilus Prime para você ter acesso a indicadores, artigos e vídeos, inclusive dessa webinar que também vai estar disponível lá, das anteriores também, inclusive vídeos dos fóruns anteriores. Tá? Aproveite o chat, pessoal, para interagir o máximo que vocês quiserem entre si, interajam e enviem perguntas também. A gente vai responder o máximo, né, possível aqui dentro da nossa 1 hora, beleza? Então, deixa eu apresentar, né, os nossos palestrantes de hoje. Né? Primeiro, falar do Evandro, né? O Evandro Segundo Pereira, ele é Product Owner aí na TOTS, né? Tem mais de 20 anos de atuação em manufatura e logística, né? Em projetos de RFID, Indústria 4.0, Advanced Analytics, Inteligência Artificial. Ele é pesquisador associado para Tecnologias 4.0 pela Unicamp, né? Tem graduação em Administração e Gestão de Operação Logística, MBA em Gestão de Projetos na USP, é mestrando e doutorando em Engenharia Mecânica na Unicamp e tem uma série de certificados em Inteligência Artificial, Greenbelt e Gestão de Projeto Agile. E falar um pouco do Altamiro. O Altamiro é um profissional, ele é PMM em Logística também na TOTS, é um profissional com reconhecido destaque em soluções de software e processos logísticos, né? Atua há mais de 20 anos no mercado de soluções para o supply chain, né? É reconhecido no mercado como um palestrante em diversos eventos de mercados corporativos, tem formação em administração e bacharel em sistemas de informação na PUC, né, com MBA em gestão estratégica e gestão financeira de negócios. Pessoal, bom dia. Queria que vocês dessem bom dia aí para o pessoal também. É um prazer ter vocês aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Beleza. Pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu pensei da gente talvez traçar um pouco uma linha do tempo, né, falar do que a gente observou, né, no passado recente relacionado a essas tecnologias, né, e o que queria entender com vocês, o que de fato mudou nessas operações logísticas quando a gente pega ali do período da pandemia, de 5 anos atrás, para cá, com a digitalização. Perfeito, Henrique. Começo eu aqui então. Eu acho que as primeiras duas coisas mais importantes a serem ditas aqui eu acho que eu preciso incluir nesse meu currículo de logística que eu sou filho de dona de transportadora. Acho que isso já explica muito de como é que você vive um pouquinho dessa veia logística. Meu pai tinha, que a gente chama de agente de carga, last mile, por um bom período, e ali já comecei a respirar o cheirinho do diesel desde criança, acaba contaminando para ser um logístico mais tarde, né? Segundo, agradecer, a gente tem um público bem relevante presente, né, Henrique, no dia a dia corrido, pesado, que as organizações demandam da gente no dia a dia, ter um público tão relevante numa sexta-feira que está todo mundo cheio de e-mail para responder, corre para resolver, mercadoria parada, com muita gratidão e a gente de verdade agradece o tempo de cada um de vocês que estão aqui conosco. Indo mais de forma específica no questionamento que você traz, que até é uma reflexão, vou trazer de forma mais aberta, tá? Conforme acho que o tempo e a idade vai chegando para a gente, parece que o tempo corre mais rápido, né? Quando criança o Natal demorava a chegar e quando mais velho parece que cada ano passa voando e a gente até perde esse recorte temporal. Se você puxar pela memória, como a gente fala aqui no sul do Brasil, Henrique,
20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, logística era basicamente muito de operação e pouco de estratégia. Era uma grande área que movimentava a mercadoria, embarcava, desembarcava e tinha pouco de estratégia. Hoje ela é extremamente posicionada como uma estratégia, ela está no centro estratégico de qualquer organização que distribui mercadoria ou até mesmo das manufaturas como um todo, ao prestador de serviço logístico, seja um transportador ou um armazém, nem preciso falar, ele é o core do negócio dele, né? E de muito tempo a gente vê iniciativas de digitalização dentro dessas operações logísticas, mas a gente perde um pouquinho essa razão do como acontece rápido, principalmente nesses últimos 5 anos, o como a gente deixou de crescer linear para crescer exponencialmente a necessidade de digitalizar a logística nas nossas operações. E é engraçado que eu fico com o sentimento de que nós humanos não nascemos para pensar exponencial, a gente sempre pensa linear no crescimento, né? É incrível como qualquer operação que hoje não tem de fato minimamente uma operação digitalizada já corre um risco muito forte de não estar no mercado nos próximos anos, pelo quanto perde de competitividade. A gente vai abranger um pouco mais esse tema ao longo da manhã de hoje, mas para ser objetivo no questionamento que você nos traz, Henrique, talvez, se eu tivesse que escolher um ponto que eu acho que é simples, mas que agregou muito valor nos últimos 5 anos, é o quanto a gente tem embarcado tecnologia da forma mais simples e funcional possível para o caminhoneiro, que no final do dia, eu vou brincar aqui com o termo, tá? O seu Zé do transporte é a logística, todos nós somos staff dele, né? Há 6, 7 anos atrás, eu embarcava uma mercadoria dentro de um caminhão, tirando aí uma situação ou outra esporádica de quem tem rastreadoras, tinha uma comunicação mais fluida, que é 10, 15% do transporte no Brasil, todo 80, 85% restante, entre o momento que eu embarcava uma mercadoria no caminhão até o momento que eu recebi o canhoto assinado, era uma grande escuridão, eu não tinha informação nenhuma, a gente chama muito de limbo no mundo da TI, que ninguém tinha informação nenhuma a respeito do que acontecia. Hoje, por mais simples que um aplicativo seja, ele sobe tarefas, ele traz geolocalização, ele permite comunicação entre o motorista e uma torre de controle, uma funcionalidade simples que agrega muito valor, e eu acho que embarcar tecnologia, eu estou falando de sensores, ITs, telemetria, tudo que eu puder trazer para acompanhar essa jornada de transporte, agrega bastante valor a todo mundo que está nessa jornada, Henrique. Legal. Legal. Bom, também já começando a minha primeira fala aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Deu para ver que a pessoa de marketing aqui é o Altamir, né? Então ele já deu essas boas-vindas. E eu acredito também que essa parte de negócio, da digitalização, se a gente olhar bem, né? A pandemia talvez ela tenha, pegando no histórico, a pandemia meio que apresentou, né, o quanto a logística é importante para nós, né? Se a pandemia tivesse ocorrido alguns anos atrás, talvez não teria tanta entrega de comida, solicitações que a gente conseguiu viver com ela, né? Mas isso mostrou então que já era algo que já estava ocorrendo já nesse período, e ali mostrou-se latente e necessário essa parte também, né? E a tecnologia, quando chegou ali nessa disrupção, que vamos dizer assim, né, pegando o gancho ali da pandemia, foi bastante importante, que mostrou o quanto é relevante essa digitalização, pois muitas vezes mostrou ali que às vezes a sua compra, às vezes você tem duas necessidades de compra, você acessa a internet, tem duas opções, as duas talvez estejam com o mesmo preço. Qual que você vai escolher primeiro? A que te entregar primeiro? Então, mostrou-se que essa necessidade sempre existiu, mas mostrou-se a latência ali, que pode ver que o serviço, qual a logística prega, né, foi inclusive a possibilidade da tua empresa existir ou não. Pois o tempo de entrega ali do teu processo foi muito, sendo mais baixo, né, você acaba ganhando a concorrente. Até para você olhar, né, pegando mais antigamente as coisas, vamos dizer assim, né, eu gosto de olhar o passado para entender como vai ser o futuro, né. Se você pensar, antigamente você não tinha tanta opção de compra, hoje você tem bastante opção de compra, já não existe restrições de produção. As restrições hoje são restrições de entrega, restrições de apresentar o produto para o consumidor. Então, isso acaba, se já que não tenho mais diferenças de produtos, eu tenho diferenças de serviços que estão sendo prestados por aquele produto, e olhando bem o last mile entrega, você pode ver que é uma algo bastante essencial e mostrou-se relevante nessa parte pegando a disrupção que teve na pandemia. Olhando a nível de tecnologia, como também faz parte da sua pergunta, né, a digitalização tornou-se importante, né, principalmente quando a gente pensa em automação de forma de dados, no caso, né,
que não deixa de ser uma parte de inteligência artificial. Como o Altamir colocou bem ali, hoje a capacidade da logística gerar dados é muito grande, algo que não existia antigamente. Se a gente comparar com a indústria, é um ambiente fechado e a pessoa quer ou não usar os dados dentro dela, né? Mas ela consegue extrair. Dentro da logística, é um mundo fora do ambiente é, compartilhado, fechado como a indústria, né? Então, essa parte de extração de dados, tudo mais, e poder acompanhar e a velocidade de resposta que isso permite, volta àquele meu ponto que eu coloquei, né? Se eu sei onde é que está meu caminhão, eu posso, inclusive, entregar ele mais rápido que o meu concorrente. Então, a digitalização tornou-se uma maneira de você ganhar dinheiro com ela, né? E ir Uhum. prestando um serviço diferenciado. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que surgiu, né? Essa relevância de você digitalizar e, consequentemente, ter dados e, consequentemente, surgir a inteligência artificial, que também é um dos pontos que a gente vai conversar agora. Legal, Evandro. Isso que você falou, né, me fez lembrar muito a realidade de empresas, né, que a gente acaba muitas vezes, né, encontrando a realidade delas de não só uma questão de integração entre os sistemas que a empresa possui, mas também um uso muitas vezes não tão adequado de planilhas eletrônicas, né, de processos que dependem ainda de um operador, né, de muita customização, de parametrização, muitas vezes que está só na cabeça das pessoas, não está nem dentro da planilha. Então, a gente encontra muito dessa realidade, né? Isso é um desafio para a gente pensar no que a digitalização vai nos permitir, né? Então, queria que vocês falassem um pouco dessa realidade, o que vocês entendem, né, que ainda precisa evoluir, e o que está funcionando bem hoje, né? Quais que são aí os benchmarks para as pessoas, né, olharem, né, e pegarem aquilo como referência para o desenvolvimento da própria empresa. Bem interessante o questionamento, Henrique. A gente tem uma pesquisa, a TOTS gosta bastante, a gente trabalha de muito tempo de desenvolver pesquisas por iniciativa própria nossa, para entender o comportamento do mercado como um todo, pelo market share significativo que a gente tem aí em mercado, acaba que a amostragem ela nunca é individual dos nossos clientes, ela acaba trazendo uma visão do mercado como um todo. A gente tem aí 66% do PIB do país em algum momento passando numa aplicação da TOTUS, isso nos dá uma amostragem muito grande de como é Brasil como um todo, né? E falo isso somente para embasar um pouquinho e dar a resposta ao teu questionamento. Nessa pesquisa que a gente fez, a gente tentou entender um pouquinho, a gente chama de índice de produtividade tecnológica, ou seja, daquilo que se tem de tecnologias, e aqui, Henrique, eu estou falando de tecnologias elementares, tá? Um WMS, um TMS, que são tecnologias elementares, não é aquilo que há 2 fóruns atrás o Ilus traz sobre iniciativas de tecnologias disruptivas, que a gente viu números assim, absolutamente inexpressivos, né? Na maioria das grandes tecnologias disruptivas, aí a gente não tinha 10% sequer em teste, não é nem implementado, né? Exato. Aqui nas tecnologias elementares, quando a gente pega o prestador de serviço logístico, aquele cara que é especialista em fazer isso, ele tem aí em torno de 55% do potencial dele implementado. Enquanto distribuidores, manufaturas em geral, têm 35% do potencial dele desenvolvido de tecnologia. Só nessa brincadeira a gente já está falando aí de 20% de diferença. Primeiro, que a gente vê um grande oceano azul pela frente, mesmo o cara que é especialista em prestar serviço de logística, ele não está com a operação dele tão tecnológica quanto poderia estar, afinal aquilo é o core de trabalho dele. Mas ainda assim ele está quase com o dobro do número, ele tem muita distância do cara que não tem logística como core da sua operação. E acho que muito disso se explica. Se o core da minha operação é manufatura, se o core da minha operação é distribuição, o meu olhar vai estar em predominância para a manufatura, para a distribuição e não para a operação de logística. E nisso, Henrique, tem muitos temas, a gente poderia conversar de muitos temas, mas a oportunidade de evolução é muito grande. Desde reduzir quilômetro percorrido, reduzir margem de veículo com espaço sendo embarcado, otimizar melhor sequenciamento de carga, entender melhor a janela de descarga do cliente para que eu não precise ter tanto no-show e tanta iniciativa de entrega sem sucesso, frete e retorno, que a gente o tempo inteiro tem que colocar margem no frete ida porque a gente não consegue frete e retorno. São tantas iniciativas que de fato trazem valor e dinheiro para uma operação de logística que a gente não consegue por não ter isso dentro de aplicações vocacionadas e que de fato entregam valor agregado,
que talvez desse para a gente conversar umas boas horas só em cima disso, mas faz muita falta, com toda certeza. A gente tem um amplo espaço para melhorar e trabalhar, e quem sair na frente nisso, com certeza, as pesquisas, dados mostram aí que quem de fato tem a operação por inteiro digitalizada, por vezes tem um EBITDA de até 5 vezes maior de quem ainda está na planilha, está totalmente manual, né? Uhum. Legal. Você falou em planilha, Excel, os clientes que utilizam isso me remete a experiências de 20 anos atrás, quando eu comecei na parte de consultoria e manufatura. A gente chegava numa empresa e dava graças a Deus quando ele usava planilha já, sabe? Porque há tempo atrás ainda é papel. E a gente vai entrando nas empresas, ainda tem essa cultura de não digitalização de dados, né? Então, só que hoje você vê a democratização que temos nos softwares, né? Permite você ter um software dedicado àquilo que você faz, não mais usar a planilha, mas sim usar um sistema de mercado que permite você utilizar melhor os processos digitalizados, né? Então, hoje a planilha Excel ela é bastante utilizada, vamos dizer assim, mas a questão de você não somente ter um sistema para gerenciar, também remete à necessidade das empresas terem a cultura de dados e dar valor a esse dado. Então, pode ver que na resposta anterior a gente falou sobre o que me remete escolher um serviço ou outro é o tempo de entrega, e esse tempo de entrega remete a você saber o que você tem de capacidade de entrega, capacidade de operação, capacidade, onde está meu caminhão, onde que ele vai estar amanhã. Então, todos esses dados e culturamento que você precisa ter dentro de uma empresa, para você realmente poder ter essa parte de extrair valor da cultura de dados. Então, hoje, dentro das empresas, a gente não verifica uma cultura de dados forte. A gente verifica que as empresas usam sistemas para registrar operações, não tanto o sistema guiar as operações. E é algo que a gente está trabalhando, inclusive, nos nossos sistemas para melhorar essa cultura, que o sistema seja algo que ajude ele na operação. Que toda vez que a gente implanta algum sistema e diz que o sistema é engessado, tem alguma sinal que não é o sistema que às vezes é engessado, a cultura dele que é muito flexível, vamos dizer assim, né? Porque a gente está colocando ali, você permite parametrizar o sistema, permite você criar vários fluxos de negócio para poder atender ali o processo, né? Então, essa situação de você ter um sistema, ter a cultura de dados, é realmente o que você vai extrair valor. Hoje, até os sistemas, como eu falei, democratizaram, alguns tornam-se até commodities, né? Mas a gente vai ver que o diferencial de um sistema é entregar valor aos dados e informações que estão dentro da empresa. Isso vai ser um grande diferencial para os sistemas futuros. Então, se a pessoa usa o Excel, mas ela consegue, daquele Excel, tirar dados, informações que permite ele seguir se ter um diferencial na entrega dele, do processo dele, é excelente. Mas se ele tiver um sistema onde tudo está integrado, todas as operações ali, ele vai ter uma velocidade de informação muito grande. Então, a cultura do papel não é tirar o papel por uma questão de ecológica, natureza, né? Não somente isso, mas você sistematizando e democratizando a informação dentro da empresa e criando a cultura de dados, você tirando o papel, você tem um negócio que é a velocidade de resposta, que isso o papel não permite e sistemas não integrados também não, que vai ser o diferencial de qualquer empresa aí que trabalha com a área de serviço, a velocidade de entrega dos seus produtos com a velocidade de dados e tomada de decisões. Legal. E outro Henrique, diga também. você me permite inverter o ônus Ah. da prova e fazer o papel de mediador e te questionar, porque eu sei que você tem muita vivência aí também. Isso. Tive uma experiência muito bacana na semana retrasada, que a gente foi num evento de pequenos transportadores, e no intervalo do evento a gente falava de tecnologia, de inteligência artificial, era um outro fórum. No intervalo do evento, duas pessoas absolutamente de empresas diferentes, distintas, é um evento mais para CEOs, as duas vieram basicamente com conversas tão distantes que me chamou um pouquinho a atenção e eu fui para casa com aquela reflexão naquele dia. Um veio com um questionamento de que faltava só um processo, uma pontinha do negócio dele para ser totalmente digitalizado e automatizado. E ele estava super incomodado com aquilo porque ele não tinha conseguido digitalizar tudo na operação dele. E a segunda pessoa que vem questionar veio com o questionamento de por onde eu começo tudo isso, porque eu mal consigo emitir conhecimento de transporte e nota fiscal de serviço. Universos completamente distantes de digitalização, mas a operação era igual, uma operação semelhante de transporte.
E eu fico com um sentimento, numa hora dessa, de que são vários os fatores, mas que tem um fator de predominância, talvez, que é o mindset de quem está guiando, direcionando a estratégia da empresa. É isso que você vive no dia a dia aí como consultor no Ilus, agora como gestor também, mas viveu muito como consultor? Sem dúvida, Altamir, sem dúvida. Isso a gente encontra, é uma realidade, empresas muitas vezes atuando no mesmo setor, com o mesmo propósito, né? Cadeias de suprimento muitas vezes similares, a gente vê essas diferenças e tem muito da cultura, tem muito da questão da governança, né? Eu acho interessante aqui, né? Porque pode ser que as pessoas que estão aqui assistindo a nossa webinar, né, sejam provocadas de pensar, caramba, hoje eu estou num processo que precisa ser digitalizado e eu preciso vender essa ideia para o meu gestor para que ele compre essa ideia. Então, é necessário ter também esse patrocínio, né, do top management das empresas, de entender o que a digitalização vai trazer de valor. E uma forma que eu entendo que é da gente buscar esse convencimento, né, para tentar, de certa forma, quebrar um pouco dessa cultura, é a gente transformar em números, tentar tangibilizar os ganhos de alguma forma que a digitalização pode trazer. E muito do que o Evandro falou, não necessariamente é uma redução de custos, mas é uma melhoria no nível de serviço, é um aumento não só da qualidade da minha entrega, reduzindo o tempo, mas também da confiabilidade, porque muitas vezes não adianta você entregar rápido se você uma hora entrega rápido, outra hora entrega com menos rapidez. Você precisa ser confiável naquilo e somente sistemas digitais, né, robustos conseguem entregar. Então, sem dúvida, isso acontece, Altamir, e interessante, né? Até ia puxar o gancho que você comentou para falar, né, de uma experiência que eu tive também, e aí já pensando um pouco nas aplicações, né? Como é que a gente vai aplicar a questão de inteligência artificial e digitalização, né? Recentemente eu tive também, né, a oportunidade de dar uma palestra junto com transportadores, né, de uma empresa embarcadora, né, grande contratadora de transporte, que tinha ali vários transportadores, e aí a gente comentou um pouco da questão do envelhecimento dos motoristas, né? Uma questão que a gente no Ilus já vem falando, né? Inclusive tem vídeos aí, se o pessoal quiser buscar no Ilus Prime, né? Das palestras anteriores do fórum, que a gente fala muito sobre isso, né? A pirâmide de envelhecimento dos motoristas e como que a base não está sendo, digamos, né? As pessoas mais jovens não estão optando tornar-se motoristas de caminhão, né? E aí um dos participantes, né, um dos transportadores, comentou, né, que de fato eles têm uma dificuldade, né, pelo envelhecimento na questão da utilização da tecnologia. Às vezes você tem o ativo com uma tecnologia embarcada, né, que vai permitir ele ali, por exemplo, fazer uma roteirização, um ajuste de rota, enfim. Só que é difícil fazer o treinamento muitas vezes por esse envelhecimento. E queria entender com vocês assim um pouco disso, né? Essa questão do perfil dos motoristas, se isso pode ser um desafio para embarcar a tecnologia de digitalização pensando nos veículos, né? Pensando no transporte. Perfeito. De fato, me chamou bastante atenção quando eu vi isso. Foi no fórum do ano passado, né, Henrique? Assim, duas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, de fato, assim, eram dados bem relevantes. Acho que aí dentro desse dado tem uma coisa que ninguém gosta muito de conversar, mas que é uma pura realidade, que uma boa parte, uma boa base desses motoristas, existe até iniciativa pública também, aí existe uma presença de tóxicos durante essa operação, que é muito preocupante, o governo está em cima disso, acho que exige aí exame quase que anualmente, mas tem um fator relevante aí que a tecnologia tem sido um dedo duro, mostrado comportamentos aí de motoristas que comprovam um pouco disso que a gente fala também. Mas eu lembro que no fórum ficou todo mundo balançando a cabeça assim com aquela brincadeira de que, poxa, como é que a gente não estava pensando nisso, né? Um veículo autônomo está lá muito na frente, a realidade é que não tem motorista novo hoje, como é que a gente vai fazer essa ponte de chegar até lá com o que a gente tem de motoristas hoje? E aí traz um desafio ainda maior para aquilo que a gente começou falando na manhã de hoje, Henrique, que é tecnologia embarcada ajuda muito, ela é simples, ela é extremamente democrática, porque do ponto de vista financeiro são aplicações muito baratas, mas como que eu faço uma pessoa com um nível de senioridade maior, por vezes ela não nasceu num berço digitalizado,
Eu vou brincar, fazer uma analogia aqui, mas é de fato para a gente materializar aqui a fala. Ela às vezes vai parecer um pouco a nossa avó tentando usar o WhatsApp, que começa mandando áudio, depois ela descobre que dá para mandar uma figurinha e ela vai se incluindo digitalmente, mas o processo, a usabilidade dela, a inclusão é muito mais lenta de que se a gente entregar na mão dos nossos filhos, que nenhum filho nosso vê hoje manual para jogo, né? Ele baixa o jogo, 3 minutos depois ele é expert no jogo. Como que a gente traz um pouco disso para essa questão da inclusão dos motoristas? Tem uma resposta que acho que a gente precisaria de mais tempo para aprofundar, que é o estudo de UX, experiência de uso, que traz bastante amostragem do que funciona e do que não funciona para um público determinado, para um direcionamento de um público determinado, mas para nós tem sido uma lição aprendida bem importante também. A forma como a gente fazia aplicações, Henrique, não dá para fazer para esse público no mesmo formato. A gente adapta bastante, por vezes, um tamanho de tela para ser uma fonte um pouco maior, porque naturalmente, quanto mais sênior a gente fica, sejamos sinceros, a gente precisa de fontes um pouquinho maiores, a possibilidade de mandar áudio, de gravar vídeo com mais facilidade do que anexar só uma imagem, tudo isso vai tornando mais inclusivo, a gente tem diversos exemplos disso. Eu vou me apegar a um exemplo de um cliente que no ano passado nos mandou um áudio. O nordestino, em geral, ele tem duas coisas, ele é carismático e caricato, né? E a gente recebeu um áudio de uma transportadora, de um motorista no interiorzão do Nordeste, com aquele sotaque bem forte, falando: agora sim, vocês acertaram o app, esse aqui dá para mandar áudio, dá para digitar fácil, não era como o app anterior que a gente tinha. É uma brincadeira simples que eu trago aqui, mas como detalhes na experiência de uso de um app inclui ou não um motorista mais sênior, e a gente vai ter que fazer essa adaptação, porque a gente não vai conseguir criar motoristas, não é, Evandro? Isso mesmo. Legal. Até entrando no contexto de IA, que é o ponto que a gente quer chegar aqui, né? A gente verifica assim que para você implantar IA, você tem duas grandes frentes, né? Ou automation ou augmented, né? Que seria automação ou aumento, né? Esse aumento é aumento da capacidade humana, né? Então a gente pega, por exemplo, o motorista, no caso, né? A IA poderia automatizar coisas que ele precisaria ter que imputar na informação, ou ele poderia ajudar poderia ajudar o motorista nas operações dele, né? E a gente entende assim que toda vez que você monta alguma coisa de IA, você tem que saber o que que a pessoa faz, né? Porque a inteligência artificial, ela imita o ser humano. Então, por isso que esses dados que são extraídos, né, podem ser trabalhados e pode ser ajudar na operação do motorista, sabendo o que ele utiliza. Um exemplo interessante disso é, por exemplo, ele mandou um áudio, né? Então o input de informação é um áudio, mas por trás existe uma IA que vai transformar esses harmônicos, né, em texto para poder fazer lá o processo de inserção de dados. Então essa parte de democratizar é bastante importante, né? E quando a gente fala de IA, às vezes a gente pensa assim, nossa, vou fazer uma coisa muito, muito grande, né? Mas você pode começar com esses pequenos pontos, principalmente nessa parte entre interface humana e sistema, um áudio, um sistema pedindo para ele: olha, seria interessante você entregar essa carga antes da outra, por causa desse motivo, porque ela está vendo o que está acontecendo e acaba sendo aumento da capacidade do humano, né? Porque ele não teria que parar o processo, analisar para tomar uma decisão. A própria IA trouxe uma decisão para ele e ele vai tomar sim ou não. Que esse é o ponto também de a gente trabalhar ali com essa decisão. Então, a IA sendo algo para democratizar, sabe? A gente entende que isso vai ajudar bastante nessas pessoas e principalmente nessas operações que ainda envolve bastante análise ou a pessoa tomada de decisão. Eu vejo ainda que veículos autônomos, sabe? Ainda é algo assim que vai, não vou dizer que vai demorar, mas é algo assim que talvez vamos precisar de uma crise muito grande para tê-lo. Tá? Toda vez que existe uma disrupção de alguma coisa, envolve uma crise. A hora que chegarmos ao ponto de não termos mais gente que queira dirigir o caminhão, ou ser tão caro contratar alguém, com certeza isso, a parte de automação ou direção autônoma, vamos dizer assim, vai ter que exponenciar. Então, a crise nada mais que ou o carecimento de algum recurso, né? É nada mais que um grande empurrador, vamos dizer assim, para a gente criar coisas disruptivas e coisas que vão alterar assim o normal do dia a dia. Legal, Evandro.
Queria falar um pouco com vocês sobre uma aplicação, né, da IA para algo não necessariamente da logística, um processo mais interno da empresa, mas que todo mundo conhece, toda empresa precisa, que é previsão de demanda e planejamento e gestão de estoque, né? A gente pensar, né, em redução, seja de níveis de estoque, né, redução de custo, capital empregado, mas também, claro, evitar ruptura, que muitas vezes é muito mais nocivo do que você ter excesso de estoque, dependendo da empresa. E aí queria que vocês comentassem um pouco dessa aplicação de IA, né, nesse contexto de demanda, de previsão de demanda e planejamento de estoque, e se a gente vai, de fato, conseguir em breve aí trazer algum sistema super robusto para que a empresa consiga fazer, digamos, esse dimensionamento real time e fazer essa gestão de forma quase que automática. Legal. Essa parte de gerenciar o estoque e evitar a ruptura é o sonho de todo mundo que trabalha com estoque, né? E a gente entende assim que a parte de inteligência artificial pode ajudar nisso. Quando falo que pode ajudar, não significa que ela vai evitar, vamos dizer assim, né? Então, a parte de trabalhar com estoques tem dois pontos que são bastante relevantes, né? Primeiro, que você talvez não tenha total domínio do que acontece, corre fora da tua empresa, né? Então, se você tem lá um estoque, vou dar o exemplo da outra coisa interessante, né? Interessante, mas não legal, né? Dengue teve, né? As pessoas que tinham lá o soro deles dentro teve uma ruptura absurda de estoque. E é uma coisa que talvez ele não conseguiria prever, pois foi algo muito fora do comum. Mas ciclos normais, isso é possível você começar a trabalhar com previsão e entendimento deles. Então, principalmente olhando para dentro de casa, né? Aquela curvinha que é normal, todo mundo que trabalha com logística sabe, né? Que as 2, 3 primeiras semanas do mês você arruma estoque para na última semana do mês trabalhar feito louco, né? Então, se você pegar essa curvinha olhando no mês, ela faz assim, né? Se você olhar durante o ano, ela faz assim. Se você olhar durante décadas, ela está fazendo pequenas curvinhas, né? Mas ou ela está subindo ou ela está descendo, pequenas curvinhas. Então, essa parte desse exemplo que eu coloquei de olhar os pontos ali, vale bastante quando você começa a trabalhar com estoques, porque você acaba tendo que verificar qual que é o teu período ideal para fazer análise, como que você vai analisar esses dados, não somente esperar que a IA traga a informação, mas você tem que fazer a pergunta correta para ela também. Não adianta você imaginar que você vai colocar uma IA, ela vai dizer, olha, daqui a 10 anos vai mudar isso aqui, daqui a 20 anos o teu estoque desse que vai baixar, ou semana que vem pode ser que você tenha esse recurso, né? Você tem que fazer a pergunta correta para ela. Por exemplo, você tem os seus dados e começa a investigar. Poxa, será que eu posso ter alguma ruptura de um determinado produto de inverno no verão? É lógico que vai ter, né? Mas se adiantar algum período, se eu fazer com outro fator que venha de fora, você começa a enriquecer. Então, eu falei inverno e verão, ou períodos de mais chuvas, menos chuvas. Então, às vezes, seus dados internos vão refletir algo que vem de fora. Então, é interessante você ter informações de fora para enriquecer seus dados de dentro, para daí você conseguir fazer algoritmos e responder perguntas com aquilo que você espera. Pois a gente sabe que no inverno e verão eu posso ter mais vendas ou menos vendas, correto? Mas o que além disso pode impactar na minha ruptura de estoque? Então, dados e IA vão te ajudar a identificar isso daí, mas o mais importante é você conseguir fazer a pergunta certa para daí ter essa restrição. Henrique, se você me permite, eu fico aqui ouvindo o Evandro falar e eu vou fazer uma ponte entre duas coisas que a gente conversou e que você trouxe os dois temas para nós aqui. Primeiro, lá atrás você fala um pouquinho do quanto a gente ainda tem operação em planilha, sendo feito manualmente, do quanto está no papel e na caneta. E do outro lado, a gente tem aqui o Evandro, que é a pessoa super relevante de IA no mercado, falando um pouco, basicamente, do que vem para esse futuro brilhante e produtivo que a humanidade está desenhando. Mas entre aqui a caneta e o papel e essa IA, parece que falta um elo, e esse elo é a questão da digitalização, né? O que eu estou querendo falar no final do dia aqui é que acho que a gente está tendo exemplos práticos e que se alguém ainda não refletiu sobre isso, pare e reflete agora, porque assim, os próximos anos serão anos de exponencial crescimento de players que tiverem inteligência de dados, inteligência da informação, inteligência artificial rodando pesado na sua operação. Esse cara vai ser muito produtivo, ele vai sair muito na frente, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que qualquer outro player do mercado, ele vai criar pressão em qualquer empresa que não tiver de fato. Primeiro,
E essa é a reflexão digitalizada para que depois eu possa ter dados e inteligência artificial de fato aplicado nela. Se eu não tiver a digitalização, o dado, tratar e trabalhar esse dado, a IA não faz milagre. Ela precisa dessa base para que em cima disso ela consiga tornar a tua empresa mais produtiva. Então vale muito para quem... A gente tem aqui 123 pessoas conectadas nesse momento. Digamos que sejam 123 empresas distintas aqui, que cada um de nós, em cada uma dessas empresas, dá uma refletidinha como é que está a tua empresa hoje, o quanto você tem já de dado digitalizado, o quanto você tem de data lake providenciado para que uma IA possa se conectar, trabalhar esse dado e de fato tornar a tua empresa mais produtiva, porque se você de fato não tiver isso, a IA não vai ser algo acessível pela tua organização, e alguém já está fazendo, vai sair na tua frente, consequentemente vai te pressionar muito em mercado, né? Muito Perfeito, legal, Fabio. Tamir. Até pegando esse gancho, né? Às vezes as pessoas esperam o IA, mas não entende que existe um caminho até chegar lá nessa parte, né? Claro que existe IAs que vão te ajudar na parte de digitalização, um OCR, uma busca por voz, uma busca, qualquer outro processo que cria essa parte de poder automatizar a digitalização. Mas a inteligência artificial que vai ajudar na parte de aumento da capacidade humana, isso depende de como você está maduro digitalmente. Eu vou contar uma experiência aqui do nosso trazendo um pouco para a realidade da TOTUS, né? Nós temos produtos agora que desenvolvemos toda a suíte logística, tudo mais, né? Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Trazendo só um exemplo, né? Que daí, quando a gente começou a desenvolver os produtos, a gente desenvolveu produtos para fluxo de negócio, mas identificamos que a gente precisa trazer dados o suficiente para a pessoa ajudar nas decisões e processo, pois o fluxo vai sempre ocorrer, mas o que está dando interferido no fluxo correto, ou poderia melhorar o fluxo, é em cima dos dados e do processo. Então a gente acabou criando uma maneira de quando se compra o produto, tem lá um add-on que é os insights logísticos, que é lá toda uma questão de ter data lake, dashboards, ele ajuda na parte. Temos uma IA embarcada, né, que ele ajuda você na parte generativa a fazer perguntas e questionamentos sobre o seu processo. Mas pode ver que primeiro a gente teve o produto, primeiro teve dados, e agora que nós estamos colocando a parte de IA. Por que a gente começou com a IA generativa, tá? Primeiro porque a IA generativa foi algo que ajudou a democratizar a inteligência artificial, pois todo mundo começou a usar já ChatGPT e viu assim que, poxa, não é um bicho de sete cabeças trabalhar com IA. Né? Mas por trás da IA generativa é aquilo que eu falei antes, né? Automação. É uma maneira diferente de você acessar seus dados. Mas por trás da busca de dados e tudo mais, tem que ter uma inteligência que, inclusive, te ajuda a interpretar os dados. Então, essa parte de dados, a digitalização, é algo assim, é o primeiro caminho para você ter lá uma inteligência artificial. Não mire na inteligência artificial, até porque a inteligência artificial é uma ferramenta a mais que você vai ter para te ajudar no teu processo. Ela não é um fim, ela é uma ferramenta a mais. Então, quando você está pensando em criar algum processo ou analisando o seu processo, entenda a inteligência artificial como mais uma ferramenta para você extrapolar a sua capacidade analítica de dados, ou extrapolar a possibilidade de você automar um processo, automatizar um processo, automatizar uma digitalização, ou extrapolar a sua capacidade analítica também. É uma ferramenta, não é um fim. Eu sempre gosto de falar isso porque todo mundo está nesse entendimento, vou ter hype de inteligência artificial, mas querem colocar a inteligência artificial. Mas, na verdade, a inteligência artificial tem que ser algo que entre para ajudar, não um fim para todo um investimento que você faz dentro da empresa. Comece com o seu processo, digitalize ele, crie dados, analise seus dados, entenda como funciona, converse com seus dados, aí a partir daí você vai conseguir trabalhar com inteligência artificial de maneira mais fluida. E com Perfeito, certeza vai dar algum resultado, né? perfeito, Evandro. Muito legal. E vamos falar um pouco mais das aplicações de fato, né? Por exemplo, o reconhecimento de imagem, você falou do OCR, né? Que é a Conferência Automatizada de Mercadorias, comprovação de canhotos. Isso vai ser realidade? Vocês já estão observando essas implementações, essas aplicações de IA? Sim. Inclusive, os nossos produtos hoje já vêm com isso embarcado, vamos dizer assim, né? Então, o Altamir colocou já desse exemplo, né? Que é algo que a gente percebeu que era extremamente necessário, extremamente fácil de utilizar, né? Você está ali, entregou, tira uma foto do canhoto, isso já sobe e o sistema valida se aquele canhoto pertence àquela nota ou não.
ou até valida se onde ele tirou a foto realmente foi o lugar que ele entregou o produto. Então, coisas desse tipo já existem, né? Até coisa, check-in, quando entra um caminhoneiro de determinada empresa, o próprio check-in já é feito por reconhecimento facial também. Ele já não precisa entrar com dados, né? A parte de você utilizar a voz para poder acessar algumas informações dentro do sistema, isso também é uma maneira que utiliza a parte de input de dados usando inteligência artificial. Às vezes a pessoa entende assim, poxa, mas eu esperava que a inteligência artificial fosse algo assim muito, muito grande, né? Ou tipo assim, algo que iria revolucionar, mas a revolução acontece com pequenos passos. E esses pequenos passos, usando inteligência artificial, vai fazer com que você chegue ao nível máximo de usar uma inteligência artificial. E qual que seria o nível máximo de usar uma inteligência artificial? É quando ela começa a tomar ações por você. E antes disso, você tem que ter todo esse ponto até chegar lá. Quando a gente fala, assim, inclusive, de multi-agente, no caso, né? Ah, o multi-agente, o que que o multi-agente vai fazer? Ele vai tomar ações no seu lugar. Ou ele vai, no começo, né, sugerir ações para que você tome. Então, esse é o conceito de multi-agente. Mas se você chegar até lá, você tem um belo caminho para isso, né? E essas tecnologias que existem prontas até uma sugestão interessante para você que está pensando em usar a inteligência artificial para automatizar processos. OCR, reconhecimento facial, a parte de digitalização de documentos, sistemas, por exemplo, que pode automatizar essa operação, o próprio ChatGPT pode automatizar muita coisa que você faz manual. Então, nós também já estamos colocando nossos produtos, né, essa parte de IA generativa, quando eu falo ChatGPT, para ajudar. Por exemplo, a pessoa sobe um documento e pergunta, poxa, sobe 2 documentos e pergunta para ela, esses 2 documentos estão com o mesmo valor? Tem alguma diferença entre eles? Qual seria a ação que eu poderia tomar com esse documento? Ou eu estou lá dentro do meu armazém e saco meu celular e pergunto para ele, poxa, quais são os pedidos que eu tenho atrasado hoje? E ele vai trazer, ó, tem esses pedidos atrasados hoje. Inclusive, da semana o número é maior do que o da semana passada. Então, isso são coisas que a gente está colocando que a gente vê que dá diferença na operação, né? Porque com tudo isso, a gente vai chegar no limite que a pessoa está dentro da operação, vai receber uma mensagem e dizer assim, olha, você aumentou o teu número de pedidos atrasados comparado com o normal do teu horário. Você quer tomar uma ação? Qual ação você quer tomar? Ah, quer replanejar? Quer alterar? Quer transferir isso aqui para outra pessoa? Quer avisar seus clientes, entendeu? E que ações são essas que ele sugeriu? São ações que você tomou no passado, ele vai sugerir aqui. E pode ser Legal. que no futuro ela tome uma ação e retorne para você, olha, nesse horário teve um gargalo de pedidos e eu tive que fazer o replanejamento para determinados conferentes fazer. Tudo bem? Tá? Eu estou só te avisando, não estou te pedindo mais autorização. Esse será o limite de a gente usar a inteligência artificial. Mas são todos esses passos que eu coloquei antes que são importantes para mirar nisso, né? Se você mirar nesse final, você não vai conseguir chegar ali nesse tão facilmente sem seguir esses passinhos. Perfeito. Certo, Altamir? O Altamir tá aqui do meu lado, tá? Então, por isso que eu olho aqui para ele, tá? Perfeito. Bom, Acho que de onde a gente está, onde a gente pode chegar, é um caminho quase imensurável, Henrique. E claro, né? Quem sai na frente avança mais rápido, é competitivo mais rápido. Até antes vocês falavam, eu fiquei refletindo aqui, compartilha ou não compartilha, mas teve um exemplo bem clássico aí, cerca de um mês e meio atrás. A gente está vivendo no dia a dia da logística, acho que é a realidade de vocês também, né, Henrique? Um embarcador grande de São Paulo contratando transporte e, por coincidência, os 3 eram clientes nossos, o embarcador e os 2 prestadores de serviço de transporte. E deu quase 20% de diferença entre a proposta de um transportador e de outro transportador para o mesmo bid de transporte. Fecharam com o mais barato e, por coincidência, também acabava sendo uma experiência logística melhor. E eu lembro da fala do gestor operacional lá, de que não venceu o bid, como é que o cara conseguiu fazer esse preço, como é que competitiu desse jeito, como é que esses caras estão, dessa forma, deteriorando o valor no mercado. Claro, a gente ali, como figura de prestador de serviço, entra mudo, sai calado, você fica isento ali, porque a gente não está fazendo papel de consultor de negócio. Mas a gente conhecendo as 2 operações de transportes, uma está inteiramente digitalizada, está automatizada, tem uma experiência de uso fantástica, enquanto a outra operação do gestor que está mais reclamando aqui, está tudo no papel, está tudo manual,
tem que colocar margem e risco em quase tudo que ele faz, porque tem muito desperdício na operação, ainda no final do dia você está perdendo competitividade. A gente projeta isso para 3, 4, para 5 anos, onde você vai ter, de fato, uma IA, como o Evandro traz nos exemplos aqui, basicamente só sugerindo ações, e o Henrique só diz isso eu quero, isso eu não quero. Quão mais produtivo eu vou ser do que a operação do Altamir, que é no papel, é na caneta, é na planilha, chama uma pessoa, liga um telefone, passa um e-mail, manda um WhatsApp, espera 15, 20, 30 minutos, a pessoa não veio aquele dia para responder aquilo para mim, perder um conhecimento que é quase empírico. Num processo digitalizado, eu tenho tudo ao custo de uma pergunta para IA. Num processo completamente manual, eu tenho dependência de tanta coisa que a única certeza que eu tenho é que eu posso não ter a informação no momento que eu preciso e com isso não ser produtivo. É quase imensurável onde a gente pode chegar com isso, mas o exemplo é muito claro e os dados e pesquisa mostram para a gente que quem não tiver digitalizado e que não receber esse expoente de uma inteligência artificial nos próximos anos vai ter muita dificuldade de ser competitivo. Legal. Até eu gosto bastante desse assunto digitalização, até porque é o grande ponto para você chegar nisso que o Altamir colocou, né? Porque o exemplo dele é fantástico, né? Eu estou a um passo estou a um clique de responder uma pergunta, de responder uma pergunta, né? Enquanto a pessoa que não está digitalizada está a várias distâncias de alguém que vai responder essa pergunta, né? Até esse exemplo que eu coloquei a pessoa precisa saber quais são os pedidos que estão pendentes, quais são os processos que estão ali. Se a pessoa não tem digitalizado, o que ele vai fazer? Ele vai lá no físico, vai olhar, ver quantos papezinhos estão aguardando para separar, ou vai chamar lá o coordenador, ou vai chamar o processo. Esse tempo que ele demora, ele já perdeu um bid. Porque realmente, até ele levantar esse monte de informação, ele vai ter que colocar todos esses riscos para lá. E acaba aumentando o custo por isso também. Então, a digitalização é o grande passo para você chegar na automação, né? Eu vou emendar um pouco mais um assunto de digitalização, porque há tempo atrás existia, né, tempo atrás, ainda existe uma disruptura que é chamada de mundo 4.0, né? Começou o mundo 4.0, hoje já fala 5.0, mas na verdade é o Society 5.0, que é a sociedade hiperconectada, né? Então, você tendo essa hiperconexão, você significa que está digitalizando mais dados, você tem mais acesso à informação. Então, se a sociedade já está assim, por que a sua empresa também não está assim? Esse é o ponto que você coloca, né? E muita gente coloca o exemplo de rota de transporte, alterar uma rota de transporte, qual que é a melhor rota? Poxa, mas você ainda está pensando no IA, você está querendo IA para fazer a tua rota de transporte, que são fatores externos que talvez você não controle. Por que você não olha da sua operação dentro da empresa, dentro do quadradinho de onde você trabalha? Ali você vai ter muitos ganhos que são coisas realmente que você pode fazer. No lugar de você fazer uma separação no papel, coloca um sistema para você digitalizar isso, para se tornar mais rápido o processo, né? Não vou dizer só digitalizar, mas ter ganho digitalizando com isso, né? Aí você vai ter dados, aí você vai ter ganhos, aí você vai conseguir trabalhar no ambiente controlado que é dentro da sua empresa. Por mais que tenha fatores externos, mas é muito mais fácil controlar, digitalizar, evoluir com esses dados ali na chamada intralogística, né? Do que você ir para pensar em como eu vou melhorar a rota do meu caminhão. Que às vezes você está melhorando a rota do teu caminhão, mas está demorando 2 dias para carregá-lo. Então, qual é o ganho que você vai ter melhorando a rota se você ainda tem outros gargalos lá? Então, às vezes, o ótimo local, às vezes, não envolve no ótimo global. Então, nesse caso, olhando para dentro da empresa e dentro do seu ambiente controlado e tentando melhorar, evoluir ali, é um primeiro grande passo legal para você pensar em aplicações de digitalização indústria 4. De inteligência artificial, usando até conceitos de indústria 4.0, que ela também permite esse entendimento. Bem legal. Bom, pessoal, vou incluir umas perguntas aqui que o pessoal mandou, o Igor Oliveira, da Unipac, e vou combinar a pergunta dele com a da Andréa Soares, né? O Igor coloca, é notável a evolução da rastreabilidade dos veículos de transporte e qual seria a tendência ou próximos passos visando cargas e embalagens retornáveis. Ele até fez um link aí envolvendo também a logística reversa. A Andrea, ela falou a questão, né, além dos veículos autônomos, se existem outras alternativas tecnológicas de transporte em desenvolvimento. São perguntas similares, queria ouvir a visão de vocês aí. Super bem interessante as perguntas, estava mesmo de olho no chat aqui, Henrique. Assim, iniciativas a gente tem diversas, todas elas ganhando corpo aí conforme as operações vão sendo mais digitalizadas, a gente vai
conseguindo ser mais inclusivo nessas alternativas, né? E a questão das embalagens retornáveis, ela faz um link muito fácil ali com logística reversa, né? Basicamente, você tem que colocar num contrafluxo uma necessidade de retorno de mercadoria. São diversas as iniciativas, mas eu vou me apegar a uma, porque de fato ela tem uma ligação entre tudo que a gente está fazendo. Ela foi apresentada no fórum do ano passado, me foge a memória agora, mas tinha um painel que era basicamente só com as techs, e essa tech estava dentro do cubo do Itaú, se não me foge a memória, mas de fato foi trazido no fórum de 24, Henrique, em que o pessoal tem uma iniciativa de uma espécie de um marketplace para frete e retorno, e tinha uma thread específica só para embalagens retornáveis, ou seja, vamos pegar uma rota aqui, São Paulo Nordeste, você tem muito envio, pouco retorno, você tem muita manufatura em São Paulo, distribuição, levando produto para o Nordeste, o frete, em geral, tem muito veículo aí batendo lata vazio Nordeste para cá. E eles fazem primeiro uma espécie de um first mile lá, que eu faço um milk rambus, com todas essas embalagens retornáveis, uma espécie de um VUCs, veículos menores, centralizam num CD que é compartilhado, que usava lá o pátio de algum transportador, de algum prestador, e de lá eles traziam em carretas cheias, por vezes, essa embalagem retornável para São Paulo. Faziam a mesma coisa, inclusive, com frete e retorno também para a logística reversa, mas como tudo isso se sustenta com informação, com o dado dentro de um marketplace, e as embalagens ali não são da minha empresa, são de diversas empresas, que cada uma ocupa 20avos de um veículo, e estão retornando para São Paulo. Isso já financeiramente viabilizava bastante coisa. Em relação a antes dos veículos autônomos, acho que é um papo que o Evandro já puxou aqui, super interessante, que talvez a gente ainda esteja a muitos passos na maioria dos segmentos, talvez mais próximos aí em um segmento ou outro, que pode ser automatizado mais fácil, mas a gente vê muitas iniciativas, muito mais do que um app na mão de motorista. O que a gente vê telemetria fazendo hoje já é um negócio super interessante. Há uns dias atrás a gente estava num evento de logística, a Mercedes estava apresentando uma solução de telemetria lá com um determinado parceiro deles, que o simples fato de eu piscar o olho durante a simulação, ele me deu um alerta. Aí eu gostei da brincadeira, pisquei o olho 2 vezes, ele, estou fazendo o desligamento automático do veículo, você tem 15 minutos para estacionar. É só um dos exemplos de como tecnologia embarcada, nesse caso, está salvando vidas, em outro caso, está otimizando o transporte, IoTs embarcados em veículos, aí apontando temperatura de baú, apontando como é que está desgaste de pneu, aceleração e desaceleração de veículo, mostrando o comportamento de motorista, vai mostrando um pouquinho também até de quais motoristas conseguem trazer uma margem de retorno melhor ou pior para a organização, né? Isso. Eu lembro uma vez que quando começou essa parte de rastreamento de carga, né, aí o pessoal gostava de chegar, levar você na empresa e, olha, estou vendo onde é que está o meu caminhão nesse momento, né? Ele está lá, ele está aqui, né? E, poxa, legal. Aí você faz a pergunta para a pessoa, né? E o que você faz com essa informação de saber que o caminhão está ali, né? Aí fica naquele Silêncio. aquele silêncio, né? Então, vale a pena você ter rastreamento? Sim, vale muito a pena. Mas você conseguiria trazer mais valor para ele se você utilizasse essa informação para daí tomar alguma decisão. Você tem um caminhão já em determinado lugar, você tem provavelmente alguma entrega ou algo desse tipo, você sabendo onde ele está, ou sabendo a condição que ele está, ou sabendo até mesmo a possibilidade de, como falou assim, trazer informações para fazer manutenção, você poderia trazer ganhos para essa informação também. Pois você sabendo onde é que ele está naquele momento, sabendo a temperatura, sabendo o processo, é bastante importante. Mas você tem todo o histórico dessa informação que você poderia utilizar para trazer algum valor para ela, né? Para trazer alguma informação. Grandes aplicações de IA começaram inicialmente com a parte de manutenções de máquina, manutenção de caminhão, porque são informações que estão ali, né? Existe o passado, existe o histórico, existe também a facilidade de você plugar um IoT e trazer essa informação para isso, né? Então começou bastante focada nessa parte. Depois começou IA generativas e outras IAs mais abertas a tudo, qualquer tipo de coisa, vamos dizer assim, né? Começou a democratizar. Mas se você utiliza um processo de rastreamento, pense nesse processo de rastreamento, quanto você tem de informação e o que você pode fazer para utilizando essa informação ali. Para que não seja uma consulta em tempo real, para saber onde o caminhão está, ou saber se ele parou, etc., né? Mas saber que a possibilidade de você pegar uma rota que tenha subindo a serra de Curitiba aqui em determinado horário, pode ser que você tenha um desgaste maior do caminhão.
Então vocês têm essa informação na mão, você pode pensar numa outra rota ou num outro horário para isso também, porque você vai ter aquela informação ali, e você vai ter informação real disso, né? Aqui eu estou falando uma informação que a gente conhece de vivência, né? Mas esse conhecimento de vivência vai estar dentro da sua empresa, dentro de dados que você pode transformar isso numa uma ação ou numa tomada de decisão que te ajude a reduzir um custo ou até mesmo ganhar uma determinada serviço que você estiver concorrendo, olhando para transportes, no caso. Muito Henrique, se você legal. me Diga, permitir fazer um link ah, com a fala do Evandro, me chamou bastante atenção o questionamento que o Glauco faz no chat aqui, e eu vou tentar conectar os dois pontinhos. O Evandro faz a indagação, a provocação de que, bacana, eu rastreei o veículo, mas o que eu faço com a informação de rastreio? Eu lembrei de um exemplo de algum tempo atrás, talvez um ano e pouquinho, que a gente teve um evento em Atibaia, ali pertinho da São Pedro. Tinha um restaurantezinho que o pessoal nos levou para almoçar, que desviava 12 quilômetros da rota. A gente ia lá no restaurante, almoçava e voltava para onde a gente estava, e era o mesmo percurso que os motoristas desviavam da São Pedro ali para almoçar e voltar. Ou seja, ele rodava 24 quilômetros, aham. com 30, 40 toneladas em cima de um veículo, socado de mercadoria, porque ele economizava R$ 5 nesse restaurante lá. Enquanto, se ele tivesse almoçado ali na beirada da São Pedro, ali na beira da São Pedro, ele teria gastado R$ 5 a mais. Eu conecto com a pergunta do Glauco aqui, conectando o que eu faço com o rastreamento, eu tinha esse dado no rastreador, provavelmente não fiz nada. E o Glauco me diz a dificuldade que a gente tem de convencer os motoristas a utilizar, fazer uso de inteligência, de dado, de tecnologia para tornar a operação melhor. E isso me conecta basicamente à teoria da motivação humana, que o ser humano só faz alguma coisa por duas coisas, ou por busca, está buscando algum objetivo, ou por fuga, que está fugindo de alguma outra coisa. E a gente vê algumas iniciativas, se não me falha a memória, a TNT, o transportador grande, aí tem um programa de reconhecimento bem legal dos motoristas, onde os motoristas que têm os melhores dados na telemetria, que têm os melhores dados no comportamento do uso do aplicativo embarcado para o motorista, têm um reconhecimento financeiro. E o motorista faz qualquer coisa por R$ 2 a mais ou por R$ 2 a menos, além do reconhecimento público também, que todo mundo gosta. Ele fica lá, tem um gamification, ele fica lá na ponta do ranking, quem se comporta melhor. Naturalmente, quem está lá no final do ranking tem a outra parte da motivação humana, que é quem não está buscando algo, está fugindo de algo, aí tem a teoria da fuga lá atrás, a famosa cenoura na frente ou atrás, né? Mas reconhecer, buscar dar reconhecimento para as pessoas e essencialmente mostrar a elas o ganho que a empresa tem, o propósito que se tem com o uso de tecnologia. O motorista é um cara capaz, como todos nós, ele é inteligente como todos nós. Se você mostrar para ele que aquilo é importante, ele será reconhecido por aquilo nos aspectos que valem para ele, que é um reconhecimento público ou algum reconhecimento financeiro, a resistência dele deve diminuir. Claro, a gente quanto mais velho vai ficando mais teimosinho, né? Isso inclui todos nós, mas é super possível convencer, mostrar, trazer com dados, reconhecer essas pessoas, e elas engajam nisso sim, a gente vive bastante isso. Eu pensei que a Altamira ia dizer pela dor ou pelo amor ou pela dor, né? Mas, mas Foi um pouco disso. eu acho interessante essa parte da democratizar a inteligência artificial, vamos dizer assim, né? Eu vou dar outros exemplos, né? Se você cria um chat que ele não tenha os mesmos argumentos da pessoa, você acaba criando um distanciamento dela também. Então, até quando você cria alguma coisa para democratizar algo, você tem que conhecer a pessoa que vai utilizar. Você pode colocar uma gíria lá da pessoa, bora parar aqui para bater um prato aí, uma coisa assim, né? No lugar diz assim, pare agora porque você só vai poder almoçar nesse restaurante, entendeu? Coisas desse tipo, você criar essa interação com a pessoa, né? E um ponto interessante é que às vezes até a própria maneira com que você coloca as letras ali, tirando aquela letra assim, tipo aquele Times New Roman, que era aquele jornal antigo, e botando assim uma caligrafia mais com cores melhores, etc., você vai aproximando a pessoa. Então, aquilo até que o Altamir colocou no começo de usabilidade do sistema, todo esse estudo também é interessante fazer para que essas pessoas tenham acesso, né? E um ponto interessante, muita gente vai se identificar com isso. A primeira coisa que a pessoa faz quando usa o chat GPT é fazer uma pergunta que ela sabe a resposta. Ela sempre vai fazer a pergunta que ela sabe a resposta, porque ele vai primeiro verificar se aquilo ali é bom mesmo. Viável. É viável mesmo.
E com certeza, e se a gente faz isso, né, todos vão fazer também. Então, o próprio caminhoneiro ali que vai estar com uma tecnologia, ele vai ter esse dilema assim de, poxa, isso aqui vai me ajudar mesmo? Ele sabe o que eu sei? Ele vai interagir? Às vezes até é bom que ele não saiba mais do que a pessoa que está utilizando ali, porque daí as pessoas se sente até um pouco mais viva ali no processo, né? Mas essa parte do ChatGPT é sempre bem legal, esse exemplo, que todo mundo quer experimentar ele, fazendo perguntas, fazendo negócio para medir ele, para depois realmente utilizá-lo. Isso é uma coisa bem comum de usar ChatGPT. Aí pergunto, né, quem descobriu o Brasil, para ver se ele responde, né? Tem pergunta se o Palmeiras tem mundial, não tem, se tem algum palmeirense aqui para gerar uma discórdia, né? Então, vai fazendo esse tipo de pergunta com coisas que ele conhece, para daí talvez perguntar para ele: poxa, você consegue me ajudar a fazer uma lista de possibilidades de entregas de cargas aqui para São Paulo? Entendeu? Primeiro ele vai, para depois ele chegar nesse ponto. Então, se você já está usando o chat GPT, pedindo esse tipo de provocação para ele: poxa, o meu gerente pediu para fazer KPIs de logística para esse contexto, consegue listar alguns para mim? Então ele vai te ajudar nisso daí. Se você já está utilizando nesse momento, você já venceu essa barreira de estar experimentando ela, se você sabe mais, se ela sabe mais ou menos que você. Perfeito. Muito legal, Evandro Altamir. Como falaram pra gente, né? Uma hora é pouco. É um assunto que dá vontade de continuar aqui a conversa, mas chegou o nosso tempo. Eu vou falar do meu takeaway, né? Que eu tirei dessa nossa conversa, que é a questão da jornada da digitalização, né? Não adianta a gente mirar na inteligência artificial se a gente realmente não iniciar a jornada, principalmente pensando em processos, pensando em pessoas. E queria, né, abrir a oportunidade para vocês também colocarem aí, né, uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo, já fechando aqui a nossa webinar. Perfeito. Eu vou fazer conectado com você, Henrique. Acho que um dos nomes mais relevantes que a gente tem de logística no país como profissional é o Luiz Vergueiro, do Mercado Livre. E dentro das imersões que ele faz, tem uma fala que ele sempre faz, que é a escadinha do sucesso logístico. Comece com pessoas, revise seus processos, aí você implanta digitalização e tecnologia, porque isso vai te gerar dados e dados vai te gerar inteligência artificial. Basicamente são os 5 passos: pessoas, processos, digitalização e tecnologia. Gerou dados, você pode ter inteligência artificial otimizando o teu negócio. Agradecer o tempo de todos que estiveram conosco, ainda muita gente conectada. Agradecer o Evandro, meu companheiro aqui de quase 20 anos de jornada trabalhando juntos. Agradecer você e toda a equipe do Ilus, que é sempre fantástica com a gente aqui na TOTUS, Henrique. Vai lá, Evandro. Acho que uma despedida dessa eu não posso nem falar mais nada, né? Foi excelente, muito bem colocado ali. E eu gosto de sempre de conectar essas coisas à realidade nossa, né? Nós vivemos um tempo atrás com quem enfrentou a parte dos computadores, ficamos com medo dos computadores. Assim como as pessoas quando trocaram o cavalo pelo carro, assim como trocaram o tear manual por tear automatizado, assim como chegou a energia elétrica, assim como foi a internet, né? Essas rupturas causam esses medos, esses calafrios, né? E como me preparar para isso? É você estar acompanhando isso, né? Não imagine que amanhã vai mudar tudo, mas se você não estiver olhando para o amanhã, você não vai estar preparado para ele. Então, a gente tem muito acesso à informação, muito acesso a entendimentos. Olhem o passado com esses exemplos, né? Que vocês vão ver que vocês quem está preparado para isso, né? Não somente só surfar a onda, mas se preparar para ela, vai ser o profissional relevante aí para todo esse processo, seja para logística, seja para IA, seja para tecnologia. Então, esse é o exemplo, o ponto que eu queria deixar com vocês aqui, tá? E Beleza. claro, agradecer o Ilus também, a todo esse negócio, sempre um prazer falar sobre esses assuntos, e muito obrigado aí pelo convite. Nós que E agradecemos, esperamos Evandro. encontrar todo mundo no fórum, né, Henrique? Isso, O fórum é o Exatamente, lugar com da gente encontrar certeza. todo mundo. Final de outubro estaremos lá. E agradeço novamente, Evandro Altamir, pelo excelente bate-papo. E convido novamente todo mundo, né, a acompanhar nosso site, nossas redes sociais, né, ficarem de olho nas próximas webinars. E nos encontramos no fórum, né? Outubro já está chegando, é logo ali. Beleza? Super Obrigado, combinado. pessoal. Bom dia, boa sexta-feira. Até mais. Valeu, Tchau, gente. tchau. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos.